Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Coisas de irmãos! Chegamos a meio desta que é a primeira temporada do nosso podcast. Nós primeiro vamos fazer 5 episódios, dar uma pausa e temos a certeza absoluta que haverá muito mais temporadas, porque até agora tem corrido bem, nós estamos a gostar imenso de fazer, estamos a divertir-nos. Estamos a gostar muito do feedback que temos recebido, mas ainda mais de gravar. É sempre divertido este bocadinho que estamos a gravar. O pré, enquanto estamos a preparar os temas, o facto de nós estarmos aqui um com o outro, é sempre ótimo. E nesta última semana a Lena já voltou com um ar assim mais de verão. Mais bronzeado. Assim eu fico a sentir-me mais branco ainda. Explica porquê. Passei o fim de semana no Porto Santo, tive um aniversário. Da sogra. A Lena foi celebrar o aniversário da sogra para o Porto Santo, para o sol, enquanto nós ficámos cá em Lisboa. Ao sol também, mas sem ir à praia. Cada um tem o que merece, não é? Eu acho que merecia um bocadinho de praia também. Mas é o que é. Esta última semana foi uma semana de grandes decisões, não só porque soubemos quem seria o vencedor dos grandes clubes de futebol, mas também porque foi semana de eleições. Decisões de facto mais importantes. Acho que toda a gente fica feliz quando vê o seu clube ganhar e acho que fazem muito bem. Eu falo por mim, eu fico feliz independentemente do clube que ganhe. Eu não tenho clube de futebol, mas ao ver as pessoas à minha volta felizes, eu também fico feliz. Portanto, se as pessoas querem que seja o Sporting ou o Benfica a ganhar, fico feliz também pelas pessoas. E acho que é importante nós termos um bocadinho de lazer também, principalmente quando acho que as eleições deixaram toda a gente, quer dizer, toda a gente não, há muita gente que ficou feliz, mas muita gente ficou um bocado... Ficou um ar mais pesado ficou um esta bocado semana. desanimada, exatamente. Mas eu também não ligo nada a futebol, mas acho super engraçado ver a felicidade de quem gosta ao ver o seu clube ganhar. Exato. E tudo é um motivo para celebrar, não é? E devíamos celebrar de facto muito mais, devíamos estar em paz com as decisões que nós fazemos e com as pessoas à nossa volta. E acho que é isso que me deixa um bocadinho triste nas eleições em específico. Fora a filiação política, fora cores políticas, e isto não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita, eu acho que as pessoas têm de ser sempre muito moderadas e acho que todas as decisões de um país devem ser moderadas, sejam elas quais forem. Portanto, ter partidos mais radicais a aproximar-se do governo é uma coisa que confesso que me deixa um bocado assustado. E atenção, eu não estou a dizer isto só por ser um partido de direita ou de extrema-direita, mas se fosse um partido de extrema-esquerda... Seria a mesma coisa. Também seria a mesma coisa. Há muita gente que diz, não há extrema-esquerda em Portugal. Claro que há extremos em todo o lado. Portanto, eu prefiro manter-me no centro, apesar de tudo. Acredito que é com moderação, com debate, com ideias concisas que se chega a algum lado, e confesso que isto me deixa um bocado triste e apreensivo. Concordo plenamente, até porque é como se diz, no meio está a virtude, mas acho que nenhum partido, seja de direita ou de esquerda, que se encontre no extremo seja uma boa solução. Tu sabes que eu acho que isto é um reflexo um bocado de uma sociedade muito mais egoísta, muito mais intolerante. As pessoas olham muito mais para o seu umbigo e para os seus problemas e ignoram os problemas das pessoas à volta, e muitas vezes acabam por votar em partidos que defendem coisas que são contra as pessoas que até gostam. E deixa-me de facto triste saber que há pessoas que de certo modo não estão a votar diretamente contra mim, mas ao mesmo tempo estão um bocado a votar, percebes? Muitas vezes não é por maldade, mas nem se dão conta disso. Exato, ou não se dão conta. Eu acredito, eu também não acho que seja aquela coisa que muita gente diz, pois as pessoas não sabem quem estão a votar. Não, eu acho que as pessoas sabem quem estão a votar. Eu acho que infelizmente há muita gente má, há muita gente revoltada, há muita gente egoísta, e não sei até onde é que a sociedade vai parar, mas esperemos que acabe por encontrar o seu caminho de uma forma mais pacífica e respeitosa com as pessoas à volta possível. E acho que quando nós vamos votar temos que nos deixar um bocadinho de lado e pensar no bem geral da sociedade. Eu o que é que acho seria que melhor para o nosso país, para as pessoas do nosso país. Não só para nós ou para a nossa família ou para o nosso pequeno meio. Eu acho que o problema é muitas vezes as pessoas não olharem para si próprias, porque às vezes apontam o dedo ao outro e são exatamente iguais. As pessoas não se veem tal como são. Não se veem.
E até vou contar um episódio engraçado que já aconteceu há muitos anos, mas que nunca me esqueci. Que no meu primeiro ciclo eu tinha dois colegas, duas pessoas portadoras de deficiência, e quando o professor as mandou sentar na sala de aula lado a lado, uma delas disse: deficientes bem longe. Sabes que é isso que eu acho com a nossa sociedade. As pessoas não olham para si próprias e não Não percebem têm noção que todos nós do que temos são. problemas, exato, todos nós temos defeitos, todos nós temos algo a aprender. As pessoas só olham para o lado e julgam as outras, criticam as outras e acham que têm uma certa superioridade que infelizmente não têm. Eu acho que nós estamos todos, na sociedade em geral, mais próximos uns dos outros do que das pessoas em quem nós votamos muitas vezes, se formos Sem a dúvida. ver. E, portanto, eu percebo que as pessoas têm os seus ídolos, eu percebo que as pessoas se identifiquem com alguém que está muito acima, a nível de ideais, mas no dia-a-dia nós temos de olhar mais uns pelos outros do que propriamente por ideais, se não tivermos fundamentos suficientes para isso. E sabes que eu estava a falar há pouco de me sentir um bocado apreensivo, porque acho que é muito fácil de os direitos que foram conquistados serem revogados também. Tal como se consegue aprovar leis a favor do aborto ou do casamento de pessoas do mesmo sexo ou este tipo de coisas, é muito fácil também revogá-las e voltar atrás na sociedade, mudar a Constituição, e isso claro que é uma coisa que me deixa muito apreensivo. Até porque Claro. eu acho que as pessoas veem nas outras um problema muito maior do que aquilo que elas são. Por exemplo, não é pelo facto de ser homossexual que quer que outras pessoas sejam homossexuais. Não estás a incentivar a homossexualidade De por todo. te permitires Uma amar e estar com uma pessoa de quem gostas. Uma pessoa só quer fazer a sua vida no dia a dia, sem fazer mal a ninguém, podendo partilhar a vida com alguém que se gosta e sem essas chatices, sem ter sempre gente à volta a odiar ou a fazer comentários ou ler-se coisas o mais descabidas possível que de facto eu no dia a dia não tenho assim muito contacto, porque eu acho que sou muito privilegiado na vida que tenho, nas pessoas que tenho à minha volta, no meio em que me insiro, nos meus amigos, no trabalho em que estou inserido, em que isso nem é uma questão. E tu falaste do teu caso da homossexualidade, mas falámos há pouco do aborto, que eu como mulher também é uma coisa que me dá imenso medo, isso poder ser revogado. Não por mim, mas por tantas outras mulheres que poderão trazer crianças ao mundo e depois não ter o devido cuidado e tudo isso. Não é melhor abortar enquanto é tempo? Pois, uma coisa que me incomoda é mesmo isso. Há muita gente que se diz a favor da vida, tal como nós somos a favor da vida também, mas depois, ok, se as pessoas engravidam e muitas vezes não têm condições para ter os meninos, e felizmente ainda bem que há instituições, mas devia também haver uma facilidade maior em adotar, porque é sempre muito difícil de casais, sejam heterossexuais, homossexuais ou o que forem, adotar as crianças. E depois as pessoas parece que não têm essa preocupação com as crianças que já cá estão. Não têm qualquer preocupação com quem está a sofrer em vida, mas têm imensa preocupação com o corpo das outras pessoas. É uma coisa que... E se for feito no tempo devido, não se está a matar uma criança. Pois, Ainda não está obviamente. formado coisa nenhuma. Mas isso nota-se que é muito falta de conhecimento das pessoas. Há muita gente que está mal informada e sente-se no direito de falar sem ir procurar, sem ir estudar, tal como nós aqui estamos a fazer, estamos a falar destes temas, tendo estudado em relação a isso e procurado imenso antes de ter uma opinião formada, mas há muita esta coisa na sociedade atual das pessoas simplesmente ouvem alguém a falar e acreditam piamente porque está de acordo com as ideias. E acharem que têm o direito de falar sobre a vida dos outros, sobre o corpo dos outros, sendo que aquela pessoa ter um bebê ou não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Por falar nisso, já que estás a falar de pessoas de opinar sobre a vida dos outros, ainda nesta semana vi uma notícia que o Papa tinha dito que a família é constituída por um homem e por uma mulher. E isso deixou-me um bocadinho revoltado. E eu nem sou contra a Igreja Católica nem nada disso, tu sabes, nós somos católicos e acho que ser católico, apesar de tudo, é fazer o bem, seguir a mensagem de Jesus e não seguir a mensagem de homens que acham que têm o direito de opinar sobre a vida de toda a gente, quando não têm. Ou seja, as pessoas não têm o direito de viver com quem querem, têm de se unir ao sexo oposto. Então porquê que no Vaticano ficam no meio de homens? Isso é muito mais saudável, viver um monte de cardeais juntos?
E depois isto é uma coisa que me chateia e nem é por mim, porque aquilo que o Papa diz ou deixa de dizer não vai influenciar assim tanto na minha vida, felizmente. Eu felizmente tenho pessoas e tenho uma base muito forte de pessoas à minha volta que me respeita, acima de tudo. Não estou só a dizer que gosta da ideia da homossexualidade ou não gosta ou não acredita, porque isso não interessa absolutamente nada. As pessoas têm de simplesmente respeitar as outras. E é verdade que no teu caso não é um problema, mas para uma família com um filho adolescente que se está a descobrir e que quer dar a conhecer isso aos pais, uns pais muito católicos a ler aquela mensagem e a acreditar naquilo, é um fechar uma porta ao filho. Exato, que a Igreja Católica não abra, tudo bem, eles não são obrigados a começar a fazer casamentos entre pessoas do mesmo sexo e têm todo o direito. Mas agora, também não se devem opor. Não se devem opor às pessoas viverem a sua vida livremente. E isso é uma coisa que me chateia. E como estava a dizer, eu nem falo propriamente por mim, mas falo por várias crianças e adolescentes que estão a passar por isso, que muitas vezes vão parar a terapias de conversão e coisas do género, que são das coisas mais horríveis que se pode fazer a alguém. Há pessoas que morrem, inclusive, nas terapias de conversão. Há pessoas que cometem suicídio porque acreditam que estão a cometer um pecado, que não conseguem voltar atrás ou que estão a fazer algo horrível. Exatamente, acreditam que são elas próprias que estão erradas, quando na verdade não estão a fazer nada de mal. Isso é uma coisa que me faz tanta confusão, e deixa-me mesmo triste pensar que há pessoas que ainda pensam assim. É verdade. E ainda ouvimos muitas vezes aquela frase: preferia ter um filho drogado do que gay. Mas as pessoas têm noção do peso dessa frase? Não têm. Eu acho que as pessoas não têm. Eu acho que deviam ter a experiência, claro que não a deseja a ninguém, mas ter a experiência de ambos e depois disso dizerem o que é que preferiam. Pois. Acima de tudo, claro que continuamos a ter esperança que as pessoas pensem pela sua própria cabeça, que acreditem nas suas próprias ideias, que procurem informar-se, que acima de tudo vivam bem e em paz e sem fazer mal a outras pessoas. Acho que se todos nós vivermos felizes e em paz, não desejamos também mal a outras pessoas. Nem temos ódio suficiente para infernizar a vida de quem quer que seja. Pelo menos falo por mim. As pessoas querem viver a sua vida e pronto. E eu acho que cada vez é mais fácil induzir em erro e ser influenciado pelas ideias que circulam nas redes sociais e tudo mais, e é preciso saber filtrar essas informações e acreditar nas suas ideias e nos seus valores, principalmente. E isso leva-nos a outro tema que tem a ver com as fake news, as notícias falsas. Uma coisa que as pessoas às vezes nem percebem, tudo o que veem e que não acreditam dizem que é uma fake news. Não são fake news, as fake news são de facto divulgadas por pessoas que geralmente não são jornalistas, não têm nada a ver com as áreas, muitas vezes até copiam sites de notícias e tentam criar e espalhar informação que não é verídica, muitas vezes através do WhatsApp e etc. Portanto, há necessidade de sempre verificar aquilo que nós estamos a ler. E eu acho que, infelizmente, há muitos partidos em Portugal, e eu acho que isto é um bocadinho transversal, porque toda a gente tenta utilizar isso a seu favor, mas há muitos partidos em específico que tentam controlar a informação que sai. Sim. E lançam notícias falsas que é para depois espalhar o ódio. Isto foi uma técnica que foi feita pelo Trump, pelo Bolsonaro, por outros líderes, que era mandar informações suas para a imprensa, por exemplo, ou para as televisões, e quando isso era divulgado, eles vinham dizer, não, eu não disse absolutamente nada disso, a imprensa e as televisões estão a mentir. O que acabou por levar a uma descrença bastante grande nos órgãos de comunicação social, que é infundada, porque são pessoas com uma responsabilidade muito maior. Claro que toda a gente erra, obviamente. Pode haver erros nas notícias que são divulgadas, mas há uma responsabilidade muito maior, há uma procura pela verdade muito maior, e acredita em mim, eu sei disto, eu trabalho nesta área, portanto... Sabemos bem o que é ter que procurar em vários e vários sítios para ter a certeza que é verídico. E falar com pessoas, e às vezes falar com pessoas muito diferentes umas das outras, tentar confirmar a informação. E só isto já faz com que a informação esteja um bocadinho mais próxima da verdade do que estaria se não houvesse todo este trabalho, porque é muito fácil lançar boatos. E atualmente com a internet... muito fácil acreditar neles também. Atualmente com a internet toda a gente lança boatos. Eu lembro-me da Covid, havia montes de pessoas a partilhar áudios de médicos a dizer isto e aquilo, ou notícias. Já no apagão lançaram uma notícia falsa da CNN a dizer que tinha sido um ataque russo. Sim.
e depois das redes irem todas abaixo, as pessoas não tinham mais informações, ficaram a achar até a luz regressar que era um ataque russo. Eu confesso que o meu primeiro pensamento foi: este é o primeiro dia da Terceira Guerra Mundial. Que poderia ser, que já não espantava assim tanto, infelizmente. Já esperamos tudo. Exato, já esperamos tudo com as notícias todas. E Deus queira que não, mas infelizmente é uma coisa que nunca se sabe. Esperemos mesmo que não. Nós continuamos esperançosos numa sociedade que se vai tentar entender, que as pessoas vão ter alguma decência para ver o que é melhor para, tanto para si como para os outros, em vez de... E gostava de dizer também que nós temos o dever também de ajudar os mais velhos e os mais novos nisto, que caem mais facilmente neste tipo de notícias falsas, e cabe aos restantes familiares e amigos tentar alertar para este tipo de situações e de burlas que estão cada vez mais frequentes. Por falar em fake news, lembras-te do dia em que houve o terremoto? Lembro-me do dia que houve o terremoto, sim. Pronto. Houve um Estávamos terremoto a cá falar em Lisboa. no grupo da família e o meu irmão, a brincar no grupo de família, até disse: já houve pessoas que morreram. E mandei uma foto de um cemitério. E eu disse ao meu namorado: olha, acho que afinal o terremoto foi mais grave do que pensávamos, até houve pessoas que morreram. Isto que tinha sido explicitamente uma brincadeira, só que as pessoas às vezes nas mensagens perdem o sentido da sátira e não percebem que a pessoa está... não percebem que a pessoa está a brincar. E pronto, depois disto o meu namorado foi para o ginásio treinar e até disse aos colegas: o terremoto de hoje afinal foi forte, até morreram pessoas. E eles, morreram? Não morreram. E o meu namorado disse: não, morreram sim, o meu cunhado é jornalista, ele é que disse, ele sabe. Ou seja, a culpa foi minha, de facto, neste sentido, porque devia ter dito logo em baixo: estou a brincar. E assim se espalha uma informação tão facilmente. É tão fácil de nós começarmos a criar, e depois as pessoas começam a dizer: não, as notícias estão a esconder, de facto houve mortes, as notícias estão a esconder porque não querem alarmar, mas tenham cuidado. E esses vários colegas devem ter passado a informação falsa a outras tantas Esperemos pessoas. Esperemos que não e que tenham morrido por ali. Mas não deixa de ser uma história engraçada que demonstra o quanto é fácil as pessoas do nada acreditarem em alguma coisa. Mas sabes que tudo isto leva também a uma descredibilização grande da área do jornalismo, que me deixa muito triste. Porque ao longo da história os jornalistas sempre tiveram uma função super importante na sociedade, tanto a nível da guerra como a nível social, de política, e cada vez mais as pessoas acreditam num tio qualquer ou num familiar afastado que mandou aquelas mensagens do WhatsApp que já foi reencaminhada não sei quantas vezes, do que na informação jornalística. E em todos aqueles vídeos de médicos a circular e que se contradizem tanto, qualquer pessoa pode ir para uma rede social, gravar um vídeo e dizer que é médico, não se pode acreditar em tudo. Olha, da próxima vimos nós vestidos de batas e começamos a lançar informações falsas para ver o que é que isto dá, mas... Vamos experimentar. Não podemos, não. Há uma certa responsabilidade que não me sentia bem, mas infelizmente há quem o faça. Por falar nisso, se eu não fosse jornalista... O que é que tu gostavas de ser se não fosse jornalista? Eu acho que ia para a área do direito. Ok. Não me via a estudar direito, mas via-me a exercer direito. Vias-te, mas como advogada? Como advogada ou como juíza? Pois. Eu acho que ia gostar muito de ser juiz. De ser advogado eu acho que não ia gostar tanto. Isto porque eu não lido muito bem com a injustiça e muitas vezes em tribunal... não ganha quem é mais justo, mas quem consegue convencer melhor a nível de argumentos ou contornar a lei para dar a volta. Pois é a base da persuasão. É a base da persuasão e isso ia ser uma coisa que me ia incomodar imenso e acho que enquanto juiz ia conseguir ser mais imparcial nesse sentido e tentar ver aquilo que acharia correto, porque eu tenho muito esta coisa do ser correto. E acho que enquanto advogado ia-me custar muito lidar com essas coisas, com saber que, por exemplo, tenho toda a razão para ganhar um caso e outra pessoa consegue arranjar argumentos ou arranjar leis para dar a volta eu acho àquilo que nesse aspecto quer. deve ser muito frustrante. E agora que estamos a falar de fake news e coisas falsas, bebés falsos, Baby Reborn, o que é esta moda das pessoas acharem que devem cuidar de bebés, bonecos, como se fossem
os próprios bebés e levam ao Sistema Nacional de Saúde porque o bebê está com uma dor de cabeça quando é um boneco e... E passam realmente a acreditar nas dores e nos sentimentos Mas do será boneco. será que acreditam mesmo ou simplesmente acham que... Eu acho que inicialmente adquiriram os bebés para poderem ter prioridades em filas de supermercado, É possível. autocarros e tudo, mas depois parece que foi muito mais longe do que pensávamos. Pois imagina, o Sistema Nacional de Saúde já está como está. Se as pessoas começam a levar bonecos para serem criados, isto vai gerar o caos. Mas eu não percebo o que é que se passa na cabeça das pessoas. Não percebo. Anda toda a gente maluca. Só pode. Mas tu sabes que às vezes eu começo mesmo a pensar, eu começo a ver este tipo de coisas e penso, o que é que a sociedade está a normalizar? Que tipo de coisas é que as pessoas começam a acreditar no normal e ninguém nos pode dizer que não é normal as pessoas pensarem assim? Que não é um bebê verdadeiro. Que as pessoas em casa querem cuidar como se fosse um bebê verdadeiro na sua privacidade. As pessoas façam o que quiserem. Agora, numa sociedade, há que ter alguns limites, há que ter alguma Concordo. noção daquilo que se está a fazer. Não vou incomodar a vida dos outros para trocar de lugar e tudo isso para o bebê não apanhar sol. Tu no outro dia estavas-me a falar de um vídeo qualquer em relação a isso. Sim, há uns dias vi um vídeo no TikTok em que uma senhora com o seu bebê reborn estava a pedir a outro senhor que se estava a filmar a pedir para trocar de lugar porque o bebê não podia apanhar sol. Será que vai perder a Mas cor? ele ficou, mas o quê? O boneco? E ela, não, não é boneco. É um Muito baby indignada, reborn. muito É um indignada. baby reborn que, mesmo legalmente, tem exatamente os mesmos direitos que um piaçaba. Não, se formos a ver, acaba por ser. É um objeto, por exemplo. Já vi casos de pessoas a perguntar se, porque separaram-se do namorado e queriam ter guarda partilhada. Não há guarda partilhada legalmente, a não ser que as duas pessoas se entendam e queiram dividir guarda partilhada. Mas a nível legal, o boneco continua a ser de quem o comprou. Como qualquer outro objeto, exatamente, um boneco. Isto tudo para dizer que não se pode normalizar tudo o que aparece na internet. É um poder que a internet tem hoje em dia que ninguém estava à espera que crescesse tanto. Mas tu sabes que isso faz-me lembrar os Tamagotchis. Quando eu era pequenino, as pessoas... Era super comum, toda a gente tinha um Tamagotchi. E as pessoas levavam para a escola e aquilo apitava sempre porque o Tamagotchi tinha cocó ou precisava de comida ou o que quer que seja. Só que acho que na altura as pessoas não encaravam isto de facto com uma seriedade. Em primeiro eram crianças. Éramos crianças na altura. Não tinha a mesma forma de um bebê. Não tinha a mesma forma de um bebê e as pessoas não encaravam aquilo com uma seriedade. Tanto que quando os professores diziam não, vocês têm de guardar isso ou deixar ficar em casa, nós deixávamos ficar em casa. Claro que eu obrigava a minha mãe a cuidar dele enquanto eu estava fora de casa. E ela não podia cuidava. morrer, o Tamagotchi. Exato, e a verdade é que ela cuidava, mas lá está, não estava a atrapalhar a vida de ninguém enquanto o fazia. Exatamente. Chegamos ao fim do terceiro episódio do nosso podcast. Não se esqueçam de nos dar o vosso feedback e se tiverem sugestões, não hesitem em deixar nos comentários. Estamos sempre abertos a novas sugestões de pessoas que queiram ouvir a nossa opinião acerca de determinados temas. Nós neste episódio focámos-nos em vários temas, política e etc, que eu muitas vezes confesso que não me pronuncio porque a nível profissional também não é... Aconselhável. Não é aconselhável a nível de cor política, não me vou posicionar a favor de determinado partido. Sim, sim. Mas acho que é sempre importante fazer as pessoas pensar e pensarmos em conjunto neste caso, porque o objetivo é termos uma sociedade de facto melhor, mais tolerante, mais livre, mais feliz e mais respeitosa acima de tudo. E acho que todos nós temos o dever, acima de tudo, de respeitarmos uns aos outros. Portanto, vemo-nos no próximo episódio, no próximo domingo às 8. Até lá, tudo a correr bem para esse lado. E sejam felizes. Tchau. Tchau.